Senhor, nós te damos graças e te rendemos louvores. E eu quero expressar a ti uma vez mais a necessidade que eu tenho de ti, para ministrar a tua palavra, para que ela alcance as vidas que o Senhor quer e tem em mente alcançar através da tua palavra. Nós oramos cientes de que nos ouves por Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que oramos, amém. Podem assentar-se? Bem, nós temos ministrado nesses dias, domingo pela manhã, sobre o tema obediência a ser aprendida. E estamos vendo nos últimos 3 domingos, contando com este, exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. O título da mensagem, Obediência a ser aprendida, tem como base o texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. E este texto diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Toda obediência envolve pelo menos 2 pessoas. Uma autoridade, uma pessoa que se submete a essa autoridade. E não há obediência enquanto não reconhecemos em alguém a sua autoridade sobre nós. Então não basta a existência da autoridade. Para haver obediência é preciso que reconheçamos que em alguém a sua autoridade sobre nós. Então nós estamos vendo, como já dissemos, exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Espera aí que ainda não está bom aqui para mim. Então, nós temos visto exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. Estamos vendo, já vimos Adão e Eva, vimos que primeiro a queda de Adão e Eva deveu-se à desobediência. Em segundo lugar, vimos que todo trabalho deve ser prestado em obediência. Vimos que Eva não foi colocada só sob a autoridade de Deus, mas também sob a autoridade de Adão. Vimos que Deus colocou Adão em posição de autoridade e Eva sob a autoridade de Adão. Em terceiro lugar, vimos que... Som. Som. Muito bem. Os irmãos que estão nos ouvindo em casa, perdoem, mas... Muito bem. Nós vimos que, em terceiro lugar, o que é certo ou errado está nas mãos de Deus. Vimos que o ser humano não deve agir com base no conhecimento do bem e do mal, mas pelo princípio da obediência. A questão não é tanto se é certo ou errado, aquilo que nos mandam fazer, mas se estamos agindo em obediência. É claro que eu não tenho que obedecer a algo que Deus disse para eu não fazer. É claro que alguém não pode me dar uma ordem para fazer o mal e eu vou fazer o mal porque é uma ordem. Tem que haver bom senso aí e ver se a ordem que as pessoas me dão não contraria a vontade de Deus expressa na sua palavra.
Eu creio que nós já vimos isso em outras ocasiões, e é importante frisar isso. Então, a questão não é tanto se é certo ou errado, mas se estamos agindo em obediência. A obra de Deus em nós consiste em nos levar de volta a uma vida de dependência e obediência ao Senhor para saber o certo e o errado. O certo não está no que eu acho, o certo está no que Deus diz. Jesus nos deixou isso muito claro quando ele veio aqui como homem. Ele veio como homem, na condição de homem, ele abriu mão da sua divindade para viver toda a humanidade possível e imaginável. Só não viveu a experiência do pecado porque ele resistiu ao pecado. Em quarto lugar, então, ele veio em obediência, ele veio em sujeição, ele não fez a sua vontade, embora a tivesse. Em quarto lugar, vimos que os cristãos devem obedecer à autoridade. Em quinto, vimos que a primeira lição que um líder precisa aprender é a obediência à autoridade. Nós estamos sob a autoridade de pessoas e temos pessoas sob a nossa autoridade. Nós vimos isso expresso de uma maneira que muito clara em Mateus 8:9, quando um centurião romano disse: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. E Jesus elogiou esse homem pela sua atitude e fez exatamente o que foi dito aqui. Ele mandou e o servo dele foi curado. Na terra, Jesus estava sob dupla autoridade, a do Pai e a de outros. Nós vimos, por exemplo, que ele estava sob a autoridade de Pilatos, e que era o governador naquele tempo, na jurisdição onde ele estava, e Pilatos chegou a questionar: você não sabe que eu tenho autoridade para te liberar ou para te soltar? Jesus disse: olha, você não teria nenhuma autoridade se não fosse dada dos céus. Mas Jesus reconheceu nele uma autoridade delegada por Deus. A autoridade encontra-se em toda parte, nós já vimos, na escola, no lar, nas ruas, no trabalho, na igreja. Todos nós deveríamos saber a quem estamos sujeitos. Não deveríamos nos preocupar com o certo e o errado. Ah, fulano age dessa maneira. Bom, nós não estamos analisando a pessoa. Cada pessoa tem a sua personalidade, tem a sua característica pessoal, e nós não podemos misturar as coisas. Ninguém é como nós e nós não somos como ninguém. Então, há pessoas que agem de uma maneira que nós não concordamos com elas, mas necessariamente elas são autoridade sobre nós, e desde que elas não contrariem um princípio estabelecido por Deus, devemos obedecê-las, devemos orar por elas. Se essa pessoa está em posição de autoridade sobre nós, nós temos que orar por ela, para que ela seja dirigida por Deus, guiada por Deus. Isso não é automático. As coisas nesse mundo, Deus age nesse mundo através da oração, e por isso devemos orar por elas. Isso nós vimos também em 1 Timóteo 2, de 1 a 3, onde o Senhor recomenda isso através da sua palavra. Por isso dissemos que a primeira lição que um líder precisa aprender é a obediência à autoridade. No domingo passado nós fomos até aqui. Em sexto lugar, a obediência precisa ser recuperada. A queda de Adão trouxe desordem no universo. Cada um
pensa que pode e sabe discernir entre o bem e o mal. Cada um pensa que pode e sabe julgar entre o certo e o errado. Como aconteceu com Caim e Abel. Todos nós sabemos que, eu não vou repetir, porque falamos sobre isso no domingo passado, mas Caim fez o que achou que era melhor. E o propósito dele era agradar a Deus, mas não foi o que Deus quis que ele fizesse. Enquanto que seu irmão Abel fez exatamente o que Deus disse para ele fazer. Isso é o bastante. Muitos pensam que sabem mais do que Deus. Muitos pensam que a sua obediência é completa. Muitos jovens estudantes acham injusta a ordem de obedecer aos professores exigentes. Esposas consideram uma crueldade a ordem divina de ficarem sujeitas a maridos difíceis. Filhos acham um absurdo terem de obedecer a seus pais, por serem muitas vezes incultos, iletrados. Eles se acham super competentes. E hoje uma criança com pouca idade, ela domina áreas que nós adultos dominamos com muita dificuldade. Elas já nascem com computadores na mão, com tablets, com celulares, e nem por isso os pais têm que obedecer os seus filhos, mas têm que admoestá-los e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A obediência é um princípio fundamental. Se o princípio da obediência não é aprendido, tudo mais perde o significado. Saul era rei sobre Israel, e mais de uma vez ele recebeu uma ordem a qual ele não obedeceu. E ele desobedeceu princípios que Deus havia estabelecido na sua palavra. De outra feita, ele desobedeceu uma orientação dada por Deus a ele através do profeta Samuel. E então, 1 Samuel 13 e 14 dizem assim: Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Os irmãos vejam, o que sucederia a Saul foi Davi. Davi não era perfeito, Davi cometeu muitos erros, mas Davi obedeceu o Senhor naquilo que o Senhor disse para ele fazer, ele fez. E ele tinha um coração voltado para Deus, era um homem sujeito a muitas fraquezas, e não vou questionar esse lado. Mas a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração dele, coração de Deus. Por quê? Porque era obediente. Assim como a fé é o princípio pelo qual obtemos a vida, a obediência é o princípio pelo qual a vida é vivida. Em João 15, versos 4 e 5, nós lemos assim, são palavras do Senhor Jesus. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira,
Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, a obediência é essencial. Estar em Jesus significa estar em submissão completa a Ele, a Sua palavra. Significa viver nele e por meio dele. Dissemos, assim como a fé é o princípio pelo qual obtemos vida. A Bíblia diz que aquele que pela fé é justo viverá. Mas dissemos também, a obediência é o princípio pelo qual a vida é vivida. O plano de Deus é que nós vivamos a vida que Ele planejou para nós através do Espírito de Deus que Jesus nos deu como resultado da nossa fé nele. Divisões e desentendimentos frequentes na igreja brotam da rebeldia contra a autoridade. Gálatas 5, 13 a 15 dizem assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Pare e pense, quais são as razões principais pelas quais as pessoas que estão em posição de submissão a uma autoridade, porque elas se desentendem? Pode ver que em todas as ocasiões é porque alguém se rebelou contra uma ordem, uma determinação, seja de quem for, seja em qualquer nível. As pessoas hoje, com muita facilidade, se mostram rebeldes através de suas palavras, quando elas falam mal daqueles que Deus colocou em posição de autoridade sobre elas. Não falam muitas vezes na frente, porque não têm coragem, mas falam por trás e disseminam um sentimento totalmente errado contra as pessoas. Então, muitos desentendimentos entre pais e filhos, entre cônjuges, entre professores e alunos, em todos os níveis, no trabalho. Nós temos que simplesmente fazer aquilo que nos cabe fazer. Se é para obedecer, vamos obedecer. E se não concordamos, podemos até dizer para a pessoa: olha, eu vou fazer em obediência, mas eu penso de forma diferente. Se você não se incomodar, eu gostaria de dizer a minha opinião. Todos nós temos o direito de fazer isso. E toda autoridade sensata deve ouvir quem queira falar sobre algo do qual discorda. Isso faz parte do bom senso, ouvirmos as pessoas. Mas quem fala deve saber que, uma vez tendo falado, deve obedecer, seja qual for a decisão que a autoridade venha tomar. Há cristãos que vivem em constante rebeldia à ordenação de Deus acerca das autoridades por ele estabelecidas. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo fala de um tal de Alexandre, o latoeiro, numa versão aqui diz Alexandre o ferreiro. Ele diz assim: Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele está dizendo a Timóteo. Tome cuidado com ele também você, porque Timóteo estava na liderança desse homem.
porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, ele se rebelou contra o apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado, porque não esteja de olho aí aberto quanto a ele, porque ele fez assim. Para recuperar a autoridade, a obediência tem de ser primeiramente restaurada. Quem está na condição de cabeça devia primeiro aprender a obedecer antes de exercer a autoridade. Romanos 2,16 diz assim, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Na minha experiência de vida, eu só posso cobrar de alguém se eu estiver andando em obediência. Agora, se eu sou naturalmente um rebelde, pode saber que todo rebelde não exerce autoridade, não tem autoridade nenhuma. Não tem coragem de assumir a autoridade, porque normalmente não obedece às autoridades. Mesmo que diga que faça isso, mas no íntimo é uma pessoa rebelde. O maior exemplo de submissão nós encontramos em Jesus, Filipenses 2:5-11, já citamos esse texto anteriormente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mesmo sendo Deus, ele não se agarrou ao fato de ser Deus quando veio ao mundo, ele abriu mão da sua condição de Deus para viver toda a sua humanidade. Por isso que o texto diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, ele se reduziu à condição de homem, e nessa condição ele foi obediente até as últimas consequências. Considerando que todas as autoridades procedem de Deus, precisamos aprender a obedecer a todas elas. Quase todos os problemas que enfrentamos devem-se ao fato do ser humano viver fora da autoridade de Deus, direta de Deus e daqueles a quem ele constitui em autoridade. Em sétimo lugar, não há unidade no corpo sem a autoridade da cabeça. Ou seja, o corpo não funciona sem cabeça. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, só há crescimento se nós estivermos ligados à cabeça. Nós somos corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo,
Só podemos crescer nele, por meio dele. Fora dele não tem como. A unidade do corpo depende da cabeça. Todos precisam da vida da cabeça, da autoridade da cabeça, para que andemos como devemos andar. Sem a vida da cabeça não há corpo. Sem a autoridade da cabeça não há unidade. Para que a unidade do corpo seja mantida, temos que permitir que a vida da cabeça governe. Então, Deus quer que obedeçamos às autoridades delegadas por Ele, como faríamos com Ele, a Ele mesmo. Então, todos os membros do corpo precisam sujeitar-se uns aos outros. Eu não posso ter uma vida independente. Nenhum membro do meu corpo pode dizer que pode viver sem os demais membros. 1 Coríntios 12, a partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E o verso 25 diz, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros e precisamos estar conscientes de que devemos submetermos-nos uns aos outros. Onde? Onde eu não posso agir. A mão não pode fazer o que o olho faz. O pé não pode fazer o que essa mão faz. E assim cada membro do corpo tem uma função. Nós precisamos uns dos outros. Para que a unidade do corpo seja mantida, temos que permitir que a vida da cabeça governe. Deus quer que obedeçamos às autoridades delegadas por Ele, como faríamos a Ele mesmo, já dissemos. Quando isso acontece, o corpo é unido em si mesmo e com a cabeça. Quando a autoridade da cabeça prevalece, a vontade de Deus se realiza no corpo e a igreja se torna o reino de Deus. Efésios capítulo 1, se não me engano, versos 22 e 23, diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E está falando de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo, desde que ela ande conectada, membro com membro, e todos ao cabeça, ou à cabeça que é Cristo. Oitavo, 3 lições sobre obediência para terminarmos. Primeiro, tenha um espírito de obediência. Se você não tem, renda-se a Deus e peça a Deus, me dá um espírito obediente, submisso, quebranta-me. Quebrantamento é isso, é para que a vontade dEle seja direta dEle, da sua palavra, seja através de quem Ele coloca sobre nós, seja feita.
Tito 3,1 diz, o apóstolo Paulo recomenda a ele, lembre a todos, Tito era pastor, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. É a recomendação do apóstolo Paulo para que Tito recomende a todos. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Segunda lição: pratique a obediência. Alguns são como selvagens que não conseguem obedecer. Obediência é uma questão de educação. Quem aprende a obedecer não fica embaraçado em nenhuma situação, em lugar algum. O texto de Hebreus, que tem dado base a essa série de mensagens, Hebreus 5,8 diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não é que em algum momento ele tivesse sido desobediente, mas ele teve que aprender. Como homem, ele teve que aprender. Ele teve que escolher entre a vontade dele e a vontade do Pai. E não foi uma escolha fácil. 1 de Pedro 1,2 diz assim, ele se dirige a carta do apóstolo Pedro é dirigida aos dispersos, judeus dispersos em todo o mundo. E ele diz assim, eleitos segundo judeus cristãos, hein? Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, fomos santificados pelo Espírito de Deus para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Sempre que estamos em posição de obediência, podemos falhar, mas se falharmos, nós podemos pedir perdão. E o sangue de Jesus, seu Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Terceira lição: aprenda a exercer a autoridade que lhe foi concedida. Quem trabalha para Deus deve aprender a obedecer e também a exercer a autoridade que lhe foi conferida por Deus, na igreja, no lar, em qualquer lugar. Mas normalmente, quando não somos obedientes, não sabemos não sabemos obedecer e nem sabemos liderar. E nós repetimos o mesmo texto, Mateus 8,9, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Porque os soldados obedeciam a ele. Ai daquele que não obedecesse. Eu não sei se entre os que me ouvem tem alguém que já serviu o exército. Eu não servi porque eu estava doente na época. Estava com hepatite, então eu não podia. Mas eu sei que lá é o seguinte, você obedece ou então você está no sal, como a minha esposa costuma dizer, um termo mineiro. Você está na pior. No sal é quando você se machuca todo e passa sal para curar. Antigamente fazia isso. E a dor é terrível.
Quando você aprende a ficar sob a autoridade de Deus, você não se considera mais nada. Mesmo que Deus lhe confie muito. Você sabe que não é você, é Ele em você. Você sabe que não é. Você só é um instrumento. Você é um instrumento que Ele escolheu para fazer a vontade dEle. Você não tem vida em si mesmo, você não tem competência espiritual em si mesmo. Alguns, com dificuldade, aprendem a obedecer, mas fracassam no exercício da autoridade quando são enviados para servir como líderes. É preciso aprender a ficar sob autoridade, mas também ficar em posição de autoridade. Para você ficar em posição de autoridade, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Se você recebe uma orientação, haja de acordo com a orientação. Exerça a sua liderança. Muita gente chega... Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que é melhor não falar. Então, a igreja sofre com aqueles que não aprenderam a obedecer bem, com aqueles que não aprenderam a ficar em posição de autoridade. Conclusão, que o Senhor nos ajude, com graça e misericórdia, para aprendermos a obedecer e estar em posição de autoridade. Essa é a grande lição que eu e você precisamos aprender, porque é isso que Deus sempre quis desde o início. É isso que Ele requereu do primeiro casal que falhou, e onde o primeiro casal falhou, Jesus teve êxito. E teve êxito para mostrar que, pelo Espírito de Deus, eu e você podemos ter êxito também. E se falharmos, tenhamos a coragem de nos humilharmos e dizer: pequei, me perdoa, mas que andemos em obediência, porque esse é o caminho de Deus para mim e para você. Não existe caminho diferente. Nós não somos salvos porque obedecemos, mas somos chamados à obediência porque fomos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te damos graças pela tua bondade para conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver em obediência e a exercermos a autoridade que o Senhor nos tem dado, onde o Senhor nos colocou e onde o Senhor nos colocar. Mas dá-nos corações quebrantados, humildes, dóceis, sensíveis ao teu Espírito, para que sejamos instrumentos em tuas mãos para a tua única glória e louvor. Continuamos a pedir: mantenha-nos bem junto do teu coração e guarda-nos para ti mesmo. Nós pedimos que ao sair daqui saiamos em paz e que, pela graça de Deus, possamos juntos, mesmo não estando reunidos no mesmo lugar, que o Senhor esteja conosco, com a tua igreja, com a IBPV, os que servem aqui no santuário, para que esse culto possa ser transmitido, e os que estão em casa, participando deste mesmo culto. Que o Senhor nos mantenha unidos e que a presença do Senhor seja o diferencial. O tempo todo, em todo o tempo, nós pedimos com gratidão no precioso nome de Jesus.